Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar, para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. E nós vamos ler, então, o livro Busca e Acharás, de Chico Xavier, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz. A lição de número 4, Calamidades e Provações, de Emmanuel. O homem desejou recursos para mais facilmente abrir estradas, e a divina providência lhe suscitou a ideia de reunir areia e nitroglicerina, em cuja conjugação despontou a dinamite. A comunidade beneficiou-se da descoberta. No entanto, certa facção organizou com ela a bomba destruidora de existências humanas. O homem pediu veículos que lhe fizessem vencer o espaço, ganhando o tempo e o amparo divino. Ofereceu-lhe os pensamentos necessários à construção das modernas máquinas de condução e transporte. Essas bênçãos carrearam progresso e renovação para todos os para todos os setores das aquisições planetárias. Entretanto, apareceram aqueles que desrespeitam as leis do trânsito, criando processos dolorosos de sofrimento e agravando débitos e resgates no princípio de causa e efeito. O homem solicitou apoio contra a solidão psicológica e a eterna bondade, através da ciência, lhe concedeu o telégrafo, o rádio e o televisor, aproximando as coletividades e integrando no mesmo clima de aperfeiçoamento e cultura. Apesar disso, junto desses nobres empreendimentos, surgiram aqueles que se valem de tão altos instrumentos de comunicação e solidariedade para a disseminação da discórdia e da guerra. O homem rogou medidas contra a dor e a compaixão divina lhe enviou os anestésicos, favorecendo-lhe o tratamento e o reequilíbrio no campo orgânico. Ao lado dessas concessões, porém, não faltam aqueles que transformam os medicamentos da paz e da misericórdia em tóxicos de deserção e delinquência. O homem pediu a desintegração atômica no intuito de senhorear mais força, a fim de comandar o progresso, e a desintegração atômica está no mundo, ignorando-se que preço pagará o orbe terrestre até que essa conquista seja respeitada, fora de qualquer apelo à destruição. Como é fácil de observar, Deus concede sempre ao homem as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar à sabedoria divina. Por isso mesmo, as calamidades que surjam nos caminhos da evolução no mundo não ocorrem, obviamente, sob a responsabilidade de Deus. Essa mensagem vem bem a calhar, né, no momento que nós estamos atravessando, né? Aí a gente percebe que a divina providência, ela vai dando tudo aquilo que o homem necessita, mas ele, por uma razão qualquer, ele vai destruindo tudo, né? Vai fazendo a guerra, vai fazendo a destruição, e aí a gente percebe, né, que todos esses benefícios são para a nossa melhoria do planeta, mas, na realidade, o homem ainda está no limite do mal, né? E que a gente possa orar pela paz do mundo, né? Porque é um mundo que está em guerra. Aí a gente vai pensar, serão só as guerras que estão acontecendo lá fora? Não, nos bairros se concedem também guerras, né? Então, que a gente possa orar por todos aqueles que estão nesses ambientes de perigo, para que eles possam ter paciência e que eles possam, sim, orar, pedindo a Deus que seja feito o melhor por todos nós, né? E diante dessa belíssima lição, vamos rogar ao Pai, nesse momento,
que Ele envie os recursos necessários para que nós possamos, através do estudo que a Raquel nos trará, as explicações necessárias ao nosso espírito, do desenvolvimento do planeta, do mundo como parte de nós. Envolve também a nossa Kilsen, que nos trará o estudo do Evangelho. Enfim, Senhor, abençoa todos nós que aqui estamos, dilatando a nossa compreensão e a nossa capacidade de entendimento, para que possamos fazer a vossa vontade acima de tudo. E assim, Senhor, que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à reunião de estudos do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Está funcionando? Dá para ouvir? Meu nome é Raquel. Hoje a gente vai continuar o estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 3. A gente vai falar um pouquinho da criação. Antes, eu queria lembrar o contexto desse livro. A primeira publicação dele foi em 1857. Um momento em que a gente já tinha uma evolução científica, tecnológica no planeta, mas que a igreja ainda tinha uma forte influência na sociedade, ainda tinha aquele resquício da Inquisição, o medo, né? As pessoas, uma denunciavam as outras na igreja, e falar de criação do mundo fora do que era contextual para a igreja era muito difícil. E essa missão dada para um cientista, um professor, obviamente ele foi fazer perguntas mais voltadas para o plano científico, para mostrar para a gente que a ciência e Deus, a religião, eles não estão separados, eles estão intrínsecos, porque não tem como Deus criar coisas, ele cria tudo através de um método científico, porque ele criou a ciência. E a gente está sempre procurando, desde o início, uma fonte da nossa origem, de onde a gente veio, como o universo se criou, de onde surgiram as estrelas, como que veio essa árvore. Tanto que, assim, para os homens primitivos, qualquer efeito natural era muito maravilhoso, né? Muito fantástico. E, para entender aquilo tudo, muitos se voltaram para o céu, para olhar. E a gente tem um exemplo clássico de Galileu, que descobriu que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra e todos os outros planetas que giravam em torno do Sol, e teve que desmentir isso, né, para não perder a cabeça, mas continuou, fez com que outros cientistas olhassem para isso, e eu acredito que toda essa evolução científica, esse estudo, possibilitou que um homem como Kardec pudesse fazer os questionamentos que fez, e os médiuns que estavam com ele também, né, as influências que ele teve da sua esposa, de outros cientistas, de outros espíritas, para fazer esses questionamentos e trazer para a gente hoje, com a tecnologia que a gente tem, com um computador na mão, que é um celular, falando com pessoas no espaço, né? Porque a gente manda astronautas para o espaço e fala com eles ao vivo, respostas tão atuais e tão condizentes com o que a ciência veio descobrindo por muitos anos depois. Então, eu acho que é interessante a gente contextualizar isso, porque é muito fácil a gente pegar o Livro dos Espíritos hoje e ler ele como se fosse uma obra criada ontem. Mas ela vem de alguns séculos, né? Ela está aí e modificada, de certa forma, ela é traduzida, o que dá uma certa alteração aqui e ali, mas o seu conteúdo, a sua base, é a mesma desde 1857. E aí, vamos começar com a formação dos mundos. Os espíritos esclarecem. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos
e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. E Kardec pergunta, né? O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Se Deus é o criador de tudo, antes que houvesse o universo, ele já existia. E ele o criou. E aí eu fui me socorrer na Gênese, porque eu acho essa matéria muito difícil, já falei aqui 20 vezes, eu estou nervosa pra caramba. Lá na Gênesis, no capítulo 2, o item 1 fala assim: sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Outro princípio igualmente elementar, e que de tão verdadeiro passou a axioma, é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Então, para a gente, numa análise instintiva, que é o que o homem primitivo já fazia, ele achava Deus nos elementos naturais, né, nos fenômenos naturais. Porque é óbvio que um efeito tão magnífico tinha que ter uma causa magnífica. E ele não estava de todo errado. Talvez a necessidade de personificação de Deus, de materialização dele, de humanização dele, seja exagerada, mas e muito mais necessária, para principalmente o momento em que se vivia, para a gente se aproximar mais, para a gente se sentir mais parte desse sistema criado. Mas, apesar de Deus não se personificar num raio, num sol, numa lua, num mar, tudo faz parte dele. Ele faz parte de tudo, inclusive da gente. E os espíritos, né, no livro dos Espíritos, respondem que certamente que o universo não pôde se fazer sozinho. E se existisse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não pôde fazer-se a si mesmo, e que, não podendo ser a obra do acaso, deve ser a obra de Deus. É muito complexo para a gente imaginar um momento em que o universo não existiu. Para Deus é fácil, porque a infinitude, a infinidade dele, a eternidade dele, para ele é compreensível, para a gente ainda não é. Assim como para a época de Kardec a tecnologia que a gente tem hoje era inimaginável, assim como para Chico Xavier explicar para a gente como é que o espiritismo ia entrar na casa das pessoas, como as informações iam entrar na casa das pessoas através da tecnologia que a gente tem hoje, era muito difícil dele explicar. Ele falava que, acho que ele dizia que ia chegar pelo telhado, né, pelas antenas, não sei direito como ele explicava, mas assim, para a gente também é inimaginável pensar na quantidade de anos que existe o universo. A gente calcula em, sei lá, 29 trilhões de anos, mas isso é tanto tempo que é impensável. E dentro desses trilhões de anos, a gente vai chegar mais um pouco depois, mas tem 2,5 milhões de anos, mais ou menos, que o homem circula pela Terra. É muito pouco tempo para a gente ser o único, né? Muito pouco tempo para a gente se considerar evoluído. A gente ainda está passando por esses processos. E aí, há um bom tempo também atrás, não tanto quanto Kardec, Einstein estava estudando o universo, e aí ele foi fazer o cálculo, né? E ele descobriu que o universo estava se expandindo. Aí ele falou, não é possível, aí não vai dar para calcular. Aí ele botou lá um índice, né, de uma variável lá de gravidade, eu não sei o nome, eu sou uma pessoa de humanas, gente, me perdoem, me aturem um pouco. E aí, para manter o universo estático. Mas como Deus quer que a gente obtenha conhecimento, ele manda espíritos muito inteligentes. Ele mandou um outro cientista, que agora eu não vou lembrar o nome, acho que é Harley, uma coisa assim, Harley, e ele, através do estudo das ondas de rádio, descobriu que o universo está
se expandindo. E isso é exatamente o que a gente estuda no Espiritismo. Deus está em constante criação. E para ele criar mais planetas, mais espíritos, ele precisa de mais espaço. Então, se a gente for pensar que para a gente chegar um sistema solar, um dos mais próximos da gente, a gente entrar num avião, o avião mais rápido do planeta Terra, a gente demora uns 40 anos para chegar. Imagina no cara que é muito mais evoluído. Você imagina o que demora para chegar onde está Deus? Tem uma história que diz que Emmanuel tentou levar Chico Xavier até Deus. Eu ouvi o Haroldo Dutra contar isso, acredito que seja verdade essa história que o Chico contou, que eu não sei se ele pediu ou o Emmanuel falou que levaria ele. E aí, óbvio, né, gente, ele entrou num estado de meditação ou de sono, desdobrou, e Emmanuel estava levando ele. Eles passaram muitas galáxias, muito. Mas quando eles não estavam nem na metade, Chico falou, cansei. Vamos voltar, tomar um café, comer um pão de queijo? Porque é muito distante, é impensável, é cansativo para a gente chegar lá. Porque ele está sempre construindo o universo, tem uma infinitude, um tamanho que para a gente é infinito, que a gente não consegue conceber. E aí, Kardec quis saber como é que Deus criou o universo. E os espíritos explicaram: para me servir de uma expressão corrente por sua vontade. Nada caracteriza melhor esta vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Aí, é óbvio que a gente está falando de Deus e da criação e do desenvolvimento das coisas, mas será que é só Deus que pode criar realidade com a sua vontade? Porque o Livro dos Espíritos ele tem um objetivo, não é só ensinar para a gente sobre o surgimento do universo e a criação do homem, que, óbvio, é muito interessante e é muito legal assim, saber que Deus criou tudo através de um método científico, que a ciência veio de Deus, mas a gente tem que poder aplicar alguma coisa, né? Nós também podemos criar realidades, criar mundos através da nossa vontade. É na nossa vontade que se iniciam os pensamentos e os pensamentos viram realidade. A forma como a gente vive, o nosso planeta hoje, ele é todo fruto da vontade de alguém, de diversas pessoas. A tecnologia que a gente tem em algum momento criou isso, né? A gente estava falando da bomba atômica, Einstein criou o cálculo, né, para que um dia gerou a bomba atômica, e obviamente ele não criou para isso. Ele criou para uma geração de energia, para você beneficiar a sociedade como um todo. Mas a vontade expressada pelo homem era outra. Jesus disse para os apóstolos, quando eles questionaram por que eles não conseguiram curar o jovem que estava, né, obsidiado ali. E ele disse, porque falta fé. Se a gente tivesse fé suficiente, a gente moveria uma montanha. E o que ele quis dizer é que, assim como ele auxiliou na formação do nosso planeta, e tem outros espíritos aí, governadores de planetas, nós, ainda que diante do nosso tamanho em questão de evolução moral e de fé, a gente consegue modificar realidades. Assim como a gente faz diariamente. A gente às vezes não decide, hoje eu vou, não, agora eu não quero mais essa situação de vida, agora eu quero outra. E a gente muda completamente. A gente vê pessoas fazendo resoluções e realmente modificando. A gente não precisa construir universos no momento, mas a gente consegue, com certeza, modificar a nossa realidade em grau micro, né? Que a gente acha que é macro, mas assim, é micro.
modificar a nossa visão do outro, modificar o nosso relacionamento com as pessoas, modificar como a gente se comporta com aquela pessoa que a gente considera talvez indigna da nossa atenção, do nosso respeito, e começar a observar as pessoas como elas realmente são, filhas de Deus e provedoras, né, que podem construir esses universos assim como nós. E aí ele continua questionando e ele quer saber qual seria o modo de formação dos mundos. E os espíritos esclarecem que tudo que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. E aí ele questiona sobre os cometas. Os cometas seriam, como agora se pensa, um início de condensação da matéria e mundos em via de formação? E os espíritos esclarecem que sim, porém, o que é absurdo é acreditar na influência deles. Refiro-me a essa influência que vulgarmente lhes atribuem, pois todos os corpos celestes têm a sua parte na influência em certos fenômenos físicos. Os espíritos estão falando que antigamente se acreditava que passagens de cometas eram mau presságios e vinha alguma coisa assim, tipo, sei lá, eclodiu uma peste, era porque passou um cometa, desculpa. Mas, sim, os cometas eles atravessam galáxias, né? Eles trazem consigo matérias diferentes, mas eles não têm um efeito na nossa vida, assim, dessa forma. Quem comanda tudo somos nós. E quem rege, assim, não é que a gente rege o nosso planeta, mas de uma certa forma sim, né? Porque quem conduz ele para um caminho ou para o outro são as nossas decisões, as nossas ações. E aí Kardec pergunta se um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço. E os espíritos dizem que sim, Deus renova os mundos como renova os seres humanos. Aí eu estava estudando e tinha um vídeo em que eu acho que ele era um cientista, tá? Também, além de ser espírita. Ele falava que nós, os átomos do nosso corpo material, são formados por núcleos de estrelas que se destruíram. Eu achei isso interessantíssimo. Eu já achei o máximo ser uma estrela. Eu já achei o máximo. Eu já imaginei assim, meus átomos brilhando. Porque é isso, né? Tudo que está no espaço forma o nosso planeta e forma a gente. Então, planetas que existiram, como aqueles em que Jesus evoluiu, porque Jesus, né, ele chegou a evoluir em alguns planetas, os planetas em que ele evoluiu já não existem mais. E essa matéria desses planetas, esses átomos, essa composição, ajudam a compor outros universos, outros planetas, outros seres. O nosso, talvez. E a gente não sabe. Mas é incrível a gente pensar que nós somos parte de uma estrela que explodiu. Aí a gente, materialmente, né? Não espiritualmente. Mas se todos nós somos parte do universo, materialmente e espiritualmente parte de Deus, é muito doido a gente pensar também que a gente está aqui brigando por causa de umas fronteiras que a gente criou, né? Estão protegendo fronteira até hoje. As fronteiras que protegeram a gente um dia, hoje em dia, põem a gente em risco. Porque a gente fica tão preocupado em proteger fronteira e despreocupado em proteger pessoas que a gente perde o objetivo da coisa. Se todos nós somos parte da mesma matéria, que diferença faz de que fronteira você é, de que fronteira você não é? Se você é dali, se você é daqui, não faz a menor diferença. O lagarto que cresceu desse lado da Cordilheira dos Andes é parente do lagarto que cresceu do outro lado da cordilheira. Aí eles vão brigar porque um tem um negócio diferente do outro. Não faz sentido. É tudo lagarto. E a gente continua discutindo por umas coisas absurdas. Tem coisas que eu nunca vou entender. A gente mandar o homem para o espaço, conseguir falar com ele lá, não ouvir rádio dentro do túnel
E a gente continua brigando por umas coisas que não faz sentido. A gente fala com o cara em Marte e não escuta um rádio. A música para, você não consegue falar com a pessoa se o túnel for longo. Nunca vou entender. E eu não consigo entender porque que a gente está discutindo coisas como: ah, não, mas fulano mora na Maré, eu moro na Barra. Na Barra não pode ter operação policial, mas na Maré pode. Ah, mas fulano mora em Israel e o outro mora na Palestina. Ah, mas bomba pode jogar para a Palestina, não pode jogar em Israel. Não faz o menor sentido quando a gente está tratando de um universo que foi criado há bilhões, trilhões de anos e que vai continuar existindo depois da gente, depois desse planeta, porque vai chegar uma hora, porque Deus ele tem a mania de criar regra e seguir essa regra. A regra dele é clara: espírito não morre, matéria morre. Planeta é matéria, planeta morre. Tem ciclo de vida. A gente, como espírito, vai continuar vivendo. A gente vai nascer nesse planeta, em outro, com outra matéria, com outro tipo de cabelo, com outro gênero, com outra família. O espírito vai continuar vivendo. Essas fronteiras que a gente criou, essas realidades que a gente criou, vão acabar. E a gente está lutando por uma consistência que não faz o menor sentido. Mas aí, aqui fala no Gênesis, capítulo 6, fala da criação universal, item 17. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda, incessantemente, dá à luz novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, opulentas, de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, onde a natureza ha tirado todas as coisas. Eu acho que a Gênesis complementa essa parte do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele dá umas respostas mais objetivas, e a Gênesis tende a abrir mais esse leque, apesar de eu não entender metade das palavras que ele fala. Aí eu tenho que buscar no dicionário. Tá? Vocês façam o mesmo, porque é muito difícil. Mas estudem a Gênesis e o Livro dos Espíritos. Mas o que eles querem dizer é que a gente vem de uma origem que está no universo desde que ele foi criado. Esse germe da criação, ele continua existindo. Ele passa pela gente, já passou pelos outros planetas, por outros seres. Viu tantas realidades, viu planetas primitivos em evolução, planetas de provas de expiações, planetas que estão indo para o caminho evolutivo como a gente, planetas perfeitos, e continua vendo e vai continuar vendo. Mas ele vai dar continuidade, e a nossa matéria, vai se unir a esse germe criador para dar origem a outras matérias também. E eu acho que isso forma uma unidade que a gente ainda não consegue compreender, que a gente ainda não consegue dimensionar, uma unidade universal de que a gente faz parte. Porque a gente estuda, eu pelo menos, gente, vou falando por mim, eu estudo espiritismo, aí eu penso, tá, vou desencarnar. Aí vou para uma colônia. Aí você faz parte de um ecossistema. Aí daqui a pouco você está numa colônia e você encarna de novo. Aí daqui a pouco você está em outra colônia, se você der sorte. Se você der sorte não, se você trabalhar muito. Aí você continua vivendo nessa unidade, nesse ecossistema, e você reencarna para tentar equilibrar ele. Você reencarna para tentar, óbvio, né, evoluir,
e colocar em equilíbrio as suas faltas, mas também, muitas vezes, para tentar equilibrar o planeta. Tem lá a mãe do André Luiz. Ela decidiu voltar a encarnar com o ex-marido, com o marido dela, com o pai do André Luiz, com as amantes dele. Ela não precisava daquilo. Ela não precisava voltar. E ela decidiu reencarnar com eles para trazer para eles o equilíbrio. Porque eles teriam que vir. Eles teriam que se resolver suas questões. Ela estava super bem resolvida. Ela estava lá numa colônia tranquila. Ela não precisava disso nesse momento, naquele momento. Mas ela decidiu para reequilibrar a vida deles. E reequilibrar também o nosso planeta. Porque a gente não vem aqui só para, não, vou só resolver meus problemas para na próxima encarnação eu não voltar com essa gente chata e o planeta que se dane. A gente volta também para reequilibrar o nosso planeta. Quantas coisas a gente fez, como o nosso planeta chegou no momento que ele está, ecologicamente falando, climaticamente falando, economicamente falando, tecnologicamente falando, que nós influenciamos de alguma forma. E a nossa passagem por aqui, seja como professor, médico, gari, empregada doméstica, dona de casa, e o que for, a gente vai, de alguma forma, influenciar nesse futuro, nessa evolução do planeta, porque ele evolui com a gente. E óbvio que vai chegar uma hora que o nosso planeta vai evoluir e se a gente não estiver evoluindo junto, como a gente já está vendo acontecer, vão falar, querido, desculpa, não vai rolar. Mas o objetivo é que a gente continue com ele. E para isso, a gente precisa evoluir no micro, que é na nossa vida pessoal, em relacionamento interpessoal, e para conseguir evoluir no macro, que é tratar bem o nosso planeta, tratar bem o nosso corpo, tratar bem a nossa vida, para que a gente possa seguir junto com ele. Porque, afinal, a nossa matéria vai continuar e alguém vai se formar dela. Achei isso muito louco. Achei isso bem louco. E vamos para a formação dos seres vivos. Quando a Terra começou a ser povoada, no começo tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Isso aqui é o Big Bang, né? Teve lá a explosão, aí o nosso planeta virou um planeta, uma bola de fogo. Aí com aquele calor tinha muita condensação, aí chovia, aí teve, né, todo aquele processo. Aí era do gelo, aí não sei o quê. Até o nosso planeta, se bem que era do gelo, já tinha gente. Primeiro foi um planeta, uma bola de fogo, aí até se esfriar o planeta, para que ele pudesse ter água, né, oceano, e em algum momento terra e plantinhas, demorou um bom tempo. E aí, quando isso aconteceu, começaram a surgir os seres vivos. E aí começa, né, por aquelas amebas, não sei o quê, até surgir os animais que a gente, não todos que a gente conhece hoje, né, porque muitos já foram extintos, mas começaram a surgir os animais que deram origem aos Homo sapiens para a gente poder surgir. E de onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha-lhes os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se reuniram desde que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie reuniram-se e se multiplicaram. E onde estavam esses elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eles se achavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, no ambiente dos espíritos, ou em outros planetas, aguardando a criação da Terra para iniciar uma nova existência em um globo novo. Através do método científico, que eu não vou saber exato, né, a técnica que foi feita, existiam já os átomos e as moléculas perfeitas para que os seres vivos fossem criados no planeta Terra. Mas as condições
que existiam ali não permitiam que eles se unissem para isso acontecer. Em algum momento, houve sim uma formação de seres vivos de forma espontânea. E isso, em algumas espécies, continua ali acontecendo. Mas até o momento que surgiu os seres humanos, né, e, na verdade, os animais, que começaram a se reproduzir da forma que a gente conhece hoje, foi um processo científico em que transformou essas moléculas em capazes de se reproduzir e se unir para que a gente pudesse surgir. Aí, assim, essas questões de seres nascerem espontaneamente, a espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que fez com que dissesse que o homem tinha sido formado do limo da terra. Podemos conhecer a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Hoje, a gente fala em 2,5 milhões de anos atrás. Eu não sei se isso ainda é quimérico para os espíritos ou se ele estava falando daquele momento histórico do planeta. Porque, realmente, né, acho que depois daquilo, não sei se antes ou depois, descobriram fósseis que achavam que eram gigantes, que viviam antes dos dilúvios, mas, na verdade, eram elefantes. E, assim, é evolução científica. E a gente vai ainda construindo. Ainda tem uma série de estudos arqueológicos que falam que o êxodo do Egito não foi na época de Ramsés, que foi em outro momento. Então, a gente ainda tem muito que aprender em termos de tempo do nosso planeta. A gente não faz ideia, se a gente não faz ideia do processo histórico em termos de tempo do nosso planeta, de universo, a gente não tem nem condição de aprender ainda. Mas dizem que foi em 2,5 milhões de anos atrás que surgiram os homens com os Homo sapiens, né? Mas, quem sabe. Se o germe da espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem deles? O princípio das coisas está no segredo de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação para transmiti-los, segundo as leis da reprodução. O mesmo se dá com as diferentes espécies de seres vivos. Aí, eu lembrei de uma reportagem que eu vi não tem muito tempo, foi esse ano. Acho que era um jacaré fêmea, que não tinha contato nenhum com um outro jacaré macho. E ela estava grávida. Não sabiam como, mas já existem outros casos de animais que engravidam sem o contato com o macho. Não sei como isso funciona. Mistério de Deus e da ciência ainda não explicou. Quer dizer, talvez explique ou tenha explicado e eu não entendi. Mas, para a gente ver que, às vezes, o que a gente considera um milagre é fonte científica. Aconteceu no início do planeta, na formação do universo. E continua acontecendo. Óbvio que a gente não precisa necessariamente disso, mas se daquele determinado momento aquela espécie necessita daquele tipo de formação, a ciência, a natureza e Deus constroem a forma para ele se reproduzir, de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver. E aí vem a parte que eu acho mais interessante, que é o povoamento da Terra, em que fala-se de Adão. A espécie humana começou por um único homem, lá na questão 50. E a resposta é não, aquele que chama de Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a Terra. Quando eu era criança, e eu aprendia, né? A gente aprendia Adão e Eva e tal. Eu achava isso tudo muito louco. Porque eu não conseguia imaginar Deus expulsando ninguém do paraíso. Porque na minha cabeça, Deus sempre foi um cara muito legal. Ele sempre foi muito legal, ele sempre foi muito amoroso. Porque eu fui criada achando isso. Deus era bom. Como é que Deus expulsa alguém do paraíso, gente? Não faz o menor sentido. E também não fazia sentido nenhum um casal só povoar um planeta inteiro. Eu não conseguia entender. E aí você vai buscando, aí você rechaça essa ideia, né? Aí você acha, esse pessoal é maluco, esse pessoal é louco, criaram uma história e está todo mundo acreditando nisso. Quando você vai crescendo, vai virando adolescente, você é rebelde, aí você acha aquilo tudo muito doido. E aí,
Aí a gente vai estudando, aí depois eu fui estudando mais o espiritismo, ainda não compreendo completamente. Mas a gente vai lendo e o espiritismo explica muita coisa. Lá na Gênesis ele explica que, na verdade, é uma raça, né? Que seria uma raça adâmica, que seriam os homens, os espíritos mais evoluídos que foram trazidos para o nosso planeta para desenvolver ele. Se eu não estou enganada, é aquele pessoal de Capela, né? Que foi expulso de Capela e vieram para cá. Já acho essa galera corajosa. Porque se falam para mim, Raquel, você está expulsa, vai para um planeta primitivo, eu falo, não vou. Não vou. Tá doido. Não tem banheiro, não tem água quente, não tem fogo, não tem casa, não tem nada. Eu falaria, não vou. Eles falaram, ok. Imagino que alguns deles tenham feito o rebelde e vieram depois. Mas eram povos, espíritos, que reencarnaram num planeta extremamente primitivo e vieram de um planeta muito evoluído, assim, né? Que já devia estar mais ou menos como nós estamos hoje, ou mais para mais, né? Talvez, eu acredito. E não estavam correspondendo à evolução moral que o planeta estava passando, e falaram para eles, olha, vocês não estão seguindo a regra, então vocês vão ter que ir para um planeta lá mais primitivo e vão ajudar essa galera. E essa seria a raça adâmica, que para mim faz mais sentido do que uma pessoa, um homem e uma mulher que foram expulsos do paraíso, porque comeram uma maçã. Mas é uma alegoria. E chega a ser interessante, mas é como aquelas histórias de João e Maria, para você não aceitar doces de pessoa desconhecida. É mais ou menos isso. Só que quando você coloca essa história sem contextualizar, como se você colocasse qualquer coisa sem contextualizar, as pessoas começam a levar o pé da letra. E aí a gente está falando de uma galera que vivia em tenda, que vivia em tribos, num momento em que boa parte da população achava que o raio era um deus e que o sol também. E aí você fala de Adão e Eva, e de paraíso, e de serpente, e de maçã, as pessoas realmente acham isso. E até hoje a gente tem desenho para criança, em que tem uma serpentinha, uma maçãzinha, e um casal com parreiras, folhas de parreiras. E isso assim, óbvio, né, que eu entendo, mas para mim essa alegoria sempre foi muito estranha. E aí a gente entender a evolução do planeta de forma científica, de que a gente tem uma evolução, né, que é demorada e que vem através de seres vivos, de mamíferos, a gente vem evoluindo, e que vieram espíritos de outros planetas mais evoluídos para trazer para a gente informação, faz muito mais sentido. Porque também é maravilhoso isso. Maravilhoso no sentido de espantoso. Também é uma coisa assim, meio, né, ficção científica. Mas ainda é mais explicável do que a alegoria. E aí a gente tem que desconstruir essa ideia de Adão e do pecado original, e da maçã, e do conhecimento. E ainda é muito difícil para uma sociedade em que tem criança que acha que se um foguete for para o espaço, ele fura o céu. E a gente sabe disso, a gente tem muito professor na Casa do Caminho, e a gente sabe que tem criança em escola que acha isso. E que realmente acredita nessa evolução do planeta dessa forma. Então, eu fico pensando, se hoje é difícil a gente construir essa ideia do espiritismo nas pessoas, o quanto devia ser difícil em 1857 para Kardec explicar para as pessoas o que era Adão, e o que era Eva, e o que é o Big Bang, e o que é... Quando as pessoas não queriam acreditar que a Terra era redonda. Se bem que hoje tem uma galera que ainda não acredita. Mas espero que eles estejam diminuindo. Então, a gente tem que lembrar que Adão e Eva
e o erro, o pecado original, é uma historinha para a gente entender que a humanidade, o espírito criado, simples e ignorante, ele está num caminho dele. E ele tem o livre-arbítrio dele. E Deus vai falar para a gente, não mata, não rouba, né? Faz o bem. E a gente mata, a gente rouba, a gente fala mal dos outros, faz fofoca. Eu ainda não falo dos outros, mas eu gosto de saber da fofoca, eu gosto da informação completa. E não tô perfeita. Mas um dia eu chego lá. Mas a gente está nesse caminho evolutivo. E aí, quando ele expulsa, né, Adão e Eva do paraíso e traz para um planeta primitivo, que seria o nosso, que aí, né, tem toda aquela história, e aí eles passam por as dificuldades, sentem fome, sentem frio, sentem dor, sentem vergonha, porque antes eles não sabiam o que era vergonha. Deus teve que fazer uma roupinha para eles, de pele, para eles poderem viver no mundo. E isso tudo faz parte da evolução do nosso planeta, da construção moral do ser humano. Como o homem saiu do processo animalesco para vir para um processo mais humano, mais racional, de constrangimento do corpo, de sexualização, de evolução científica, de evolução moral, de evolução religiosa, teleológica, de evolução linguística, de cada um aprender um idioma, de como se comunicar, de como aprender a falar uns com os outros, de se entender, de socializar, de como a gente evoluiu. E essa historinha de Adão e Eva, ele mostra isso. Só que se a gente continuar achando que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, que um povo X vai ter o reino de Deus, e que você tem a terra prometida, que a terra prometida é aqui, a gente vai continuar fazendo essas guerras sem o menor sentido. E assim, a gente fala de guerra muito longe, mas como a Dice falou, a gente vive em guerras dentro do nosso país e da nossa cidade, dos nossos bairros. As pessoas, a gente está cada vez mais assustado, a gente recebe mensagens de pessoas que ficam assustadas com determinadas coisas. E é um terrorismo, né, o que a gente vive também. E isso não vai descontinuar enquanto a gente não começar a efetivamente colocar em prática as coisas que a gente estuda. Porque é muito bom a gente vir em palestra, é realmente muito bom. Só que, e eu não vou ser hipócrita não, gente. Todo mundo aqui me conhece, quem me conhece sabe que eu sempre falo aqui nas palestras. Eu estou longe de ser perfeita, eu sou uma pessoa extremamente impaciente, eu sou uma pessoa extremamente irritada. Eu sou uma pessoa que tem um processo evolutivo na marra, tentando todo dia. Mas enquanto a gente não começar a colocar em prática essas noções do Livro dos Espíritos e observar eles além do científico, porque eu estava falando aqui mais cedo que o livro dos Espíritos eu fico muito apreensiva, porque eu acho ele muito científico, muito técnico. O Evangelho é maravilhoso, porque o Evangelho é do coração, né? Você coloca o seu coração, o coração de Jesus está ali na sua mão, no Evangelho. O Livro dos Espíritos não, ele é muito técnico. E eu não tenho esse conhecimento técnico, científico para explicar na minúcia. Mas enquanto a gente não começar a olhar o Livro dos Espíritos além dessa tecnicalidade, além dessa ciência, além da frieza da palavra, e começar a colocar eles, tipo, ok, a gente veio do mesmo lugar, a gente foi formado do mesmo germe que estava aí, orgânico, a gente está aqui por um objetivo, o nosso espírito veio para cá para uma questão, para um processo evolutivo. A gente não vai conseguir nem começar esse processo. A gente vem aqui na Casa do Caminho e a gente toma passe, a gente vai no Dr. Herman, a gente chora nossas pitangas, a gente vem no desespero. Mas a gente tem que continuar, mesmo quando o desespero passa. A gente tem que continuar nesse processo, porque assim, quando o desespero vem, o medo, as coisas difíceis, a gente corre, né, para pedir ajuda. E aí depois a gente se acalma. Mas a gente tem que continuar esse processo evolutivo.
Eu não entendo muito do Livro dos Espíritos, eu acho que ano que vem é o próximo curso que eu tenho que fazer. Tem que terminar o Céu e o Inferno e voltar para o Livro dos Espíritos. Porque quanto mais eu leio, mais eu não entendo. E mais eu busco entender. E como eu não sou uma pessoa da ciência, eu sou uma pessoa de humanas, eu tento olhar para o lado, por esse lado. Porque assim, eu não vou entender na minúcia da ciência, eu não sou uma pessoa que entende de matemática, química, física, biologia. Nunca fui. Eu vou tentar interpretar da forma que eu vou conseguir compreender melhor. E o que eu mais tenho observado enquanto eu leio é o fator humano dos livros espíritas, que a gente às vezes esquece. Porque às vezes a gente se identifica com o espiritismo, mas a gente persiste numa alegoria assim do fantástico. Porque João Evangelista foi Francisco de Assis, aí ele veio, porque Maria de Madalena foi Joana d'Arc, aí também veio. E aí fica naquela coisa dos espíritos fantásticos, dos apóstolos, dos grandes mártires. E a gente estuda com um certo distanciamento. Mas, às vezes, a gente esquece do efeito transformador que a religião tem que ter. E isso é uma coisa que a gente tem tentado muito trazer na evangelização dos jovens, de mostrar esse efeito transformador, né? Porque a pessoa não precisa ficar no espiritismo para o resto da vida, ela só precisa carregar esse germe dentro dela, né? Essa coisa da caridade, fora da caridade não há salvação, do amor ao próximo. Esse é o efeito transformador. Você se sentir bem em fazer o bem. E às vezes, eu tenho visto muito isso nessa leva de alguns jovens da casa, e que é muito legal você ver, principalmente naqueles que não têm tantos recursos quanto outros. A galera, assim, passando para a faculdade pública, indo estudar direito, estudar física médica, indo não sei o quê, e adolescente fazendo trabalho de rua. Esse é o efeito transformador do espiritismo, do movimento. Esse é o efeito transformador do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Que às vezes a gente, como adulto, dentro da nossa rotina, lendo, distante, né? Lendo, fazendo, às vezes até o Evangelho no lar, mas só lendo sem compreender, sem sentir, a gente se distancia dele. E aí eu acho que entra a coisa da comunidade, do movimento e da casa como um todo. A gente está aqui hoje à noite, saindo do conforto da nossa casa, se colocando, às vezes, numa situação de distância, né, de ir e vir. Isso já mostra um movimento que a gente está fazendo dentro da gente para evoluir e para tentar entender melhor o espiritismo e os ensinos dos espíritos e o ensino de Jesus à luz do espiritismo, né? Mas a gente precisa começar a colocar em prática esses conhecimentos de entender que nós todos somos originados no mesmo lugar e que a gente está aqui nesse momento planetário por algum motivo. Nesse caos que a gente está vivendo, a gente está aqui por algum motivo. Eu não sei, é óbvio que cada um tem a sua missão e o seu propósito e as suas possibilidades, mas eu tenho tentado muito raciocinar dentro de mim qual é o meu propósito nesse momento. E eu espero que essas palestras, os estudos, a casa, façam que todo mundo consiga começar a entender também qual é o seu lugar. Porque, às vezes, você não precisa de grandes feitos. Ninguém aqui precisa se pendurar numa cruz e ir para frente de exércitos e desistir dos seus bens materiais para ser um grande trabalhador do Cristo. Acho que pode ser pouca coisa, às vezes. A maioria das vezes é pouca coisa para a gente. O que nos exige pouco materialmente, talvez vai exigir muito moralmente, porque a gente, quando começa a dar exemplo, a gente se vê bem hipócrita. Eu, pelo menos, me vi e continuo me vendo, é por isso que eu me exponho.
para tentar ver se eu mudo. Mas enquanto a gente não conseguir colocar em prática o Evangelho, a gente não conseguir ver o fator humano dentro do livro dos Espíritos, da Gênese, do Céu e Inferno, e de tantos outros livros do Espiritismo, quando a gente continuar vendo os grandes efeitos do Espiritismo com esse distanciamento de que, não, só São Pedro, só São Francisco, só Jesus, a gente vai continuar estagnado. A gente vai continuar parado. E eu espero que a gente consiga se movimentar. Porque o que eu sinto, e eu tenho falado várias vezes, sempre que eu posso, é que esse sentimento de urgência de me modificar, de urgência de ver as coisas mudarem e de fazer alguma coisa para isso. Porque o nosso planeta está em um momento de transformação, e se Deus quiser, né, disse, a gente não vai com ele, né? A gente continua com ele. Você falou para mim que a gente vai continuar. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, por me escutarem. Eu espero que tenham entendido alguma coisa, porque eu divago bastante, mas é um tema difícil, e a casa tem cursos de Livro dos Espíritos, estão todos convidados no ano que vem para se matricular. Boa noite. E agora, nesse momento, nós vamos ler o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é deste mundo, onde tem os itens sobre a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e uma realeza terrestre. Eu peço a todos que possamos ler e estudar em casa, porque são 8 itens e a gente não vai ter condições de ler os 8 itens aqui, nesse momento, tá? Nesse momento, a gente vai ler o item 1 e o item 8. Item 1 está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, 36, 37. Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo tu és rei? Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. No item 8, tá as instruções dos Espíritos, que é de uma rainha da França, em 1863. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E, como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes,
e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade, em toda a sua perfeita prática, e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra, não esqueçam. E agora, nesse momento, nós vamos apagar as luzes e os médiuns vão se preparar para o momento do passe. E nós vamos fazer a prece para dar início a esse momento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. A partir do momento que Jesus fala, meu reino não é deste mundo, Jesus está informando ao mundo sobre a vida espiritual, pois o reino dele não está restrito a um local terreno, já que era algo muito maior. O Cristo, de uma forma muito sutil, já falava da vida futura, diferenciando entre os reinos materiais e o reino espiritual. Esta vida futura não é de um reino de violência, e sim de um reino de amor. E assim, chegará o dia que o reino de Deus estará na Terra, que será um planeta de fraternidade, solidariedade e amor universal. Por isso, Jesus falou da imortalidade da alma. Devemos viver de acordo com os ensinamentos do Cristo, para plantar hoje o que queremos amanhã, seja nesta ou noutra vida. Assim é a lei. E se não pensarmos na imortalidade da alma, não conseguiremos justificar as anomalias da vida terrestre. Ficaria difícil entender que Deus é bom e justo. Mas o povo judeu daquela época acreditavam no Deus punitivo, pois assim deveria ser no início. Por isso,
Jesus veio, aos poucos, falar sobre o amor de Deus. E, apesar da forma limitada, o Messias falou sobre a vida futura, pois não entenderiam de outra forma. O Espiritismo veio completar os ensinamentos do Cristo, pois já estamos em condição de entender e fazer de nossas vidas o Evangelho de Jesus. Rei não é aquele com período de dinastia, não é apenas aquele com período de dinastias. Esse é o rei terreno. Jesus Cristo foi um ser que mudou a terra com sua passagem. Ele deixou sua mensagem até hoje em nossas vidas, com toda a sua moral. E essa realeza nunca acaba. Podemos ter fé com a vida futura. E nas dificuldades da vida, teremos explicações que nos trazem consolo. A vida material é pequena e efêmera. Mesmo assim, precisamos estudar e ler essa passagem muitas vezes, pois no primeiro momento de vicissitude nos desesperamos, porque ainda é muito difícil para nós agirmos como espíritos imortais. Mas tudo passa. Mesmo nos maiores sofrimentos, sabemos que a dor vem nos ensinar. Por isso, o estudo é importante para entendermos que não somos vítimas. Na Terra há muitas dores, e se não tivéssemos a fé, estaríamos mais fragilizados. Estamos na Terra para crescer e evoluir através de inúmeras vidas. Sabemos disso, graças ao Espiritismo. Que possamos trabalhar nossos corações, graças a Deus. E agora a gente vai continuar com a vibração para que a gente possa receber a mensagem do plano espiritual. Deus é nosso Pai e nosso Criador. Jesus veio até nós para nos mostrar o caminho que nos leva a Ele. Jesus aqui esteve entre nós para nos mostrar como que deveríamos nos conduzir na vida, para a nossa própria felicidade. Porque somos espíritos milenares, espíritos rebeldes, espíritos indisciplinados, que ainda não fazem aquilo que se comprometeram, aquilo a que vieram. Porque a carne nos embota a visão e nos faz esquecer o motivo da nossa estadia na Terra. E a nossa estadia na Terra não é para que nós modifiquemos o outro, mas que nós percebamos aquilo que se faz necessário retirar de nossos espíritos, velhos costumes, velhos hábitos, velhos pontos de vista equivocados, mas na certeza plena que, apesar da nossa fragilidade, da nossa infantilidade, Deus nos oferece todos os dias oportunidades novas para que nós possamos burilar os nossos espíritos, trabalhar o nosso espírito da forma verdadeira. E se nós queremos um mundo melhor, é a partir das nossas atitudes
que elas se modificarão. Se eu não tolero o meu vizinho, se eu não compreendo aquele que convive junto a mim no lar, como que eu poderei levar essa mensagem àqueles que se aproximam de nós? E Deus é sábio, Deus é justo, Deus é amoroso e misericordioso. E Ele não pune a ninguém, mas Ele nos dá a reencarnação para que a gente possa beber, sim, do mesmo licor que nós oferecemos aos outros. E se a lei é de causa e efeito, e não há vítimas neste mundo, nós temos que compreender que hoje nós estamos colhendo exatamente o que nós semeamos no passado. Mas nem por isso o outro tem que ser o nosso algoz. Porque todos nós temos direito a ser felizes, sim. Não da maneira que nós julgamos em ter, mas em ser. Ser melhor, ser mais humano, ser mais compreensivo, ser mais paciente, ser mais tolerante, ser mais amoroso. Porque esses são os princípios que vão nos levar à felicidade. Sabemos que nós estamos de passagem na Terra e que ela é muito breve comparada à vida nos mundos espirituais. E se nós queremos verdadeiramente ir para um lugar onde nos sentiremos bem, onde nos sentiremos, sim, atraídos pelas belezas, nós temos que fazer a nossa parte com muita responsabilidade. E, acima de tudo, com muito boa vontade. E que nós possamos, sim, através do Evangelho de Nosso Senhor, compreender e praticar a lei de amor e de caridade em toda a sua extensão. Porque esse é o desejo do Cristo. Que sejam, sim, irmãos, que sejam fraternos, que sejam solidários uns com os outros. Compreendendo a limitação de cada um, entendendo e aceitando aquilo que não pode modificar. Pensemos nisso com muito carinho. Analisemos o nosso final do dia. O que nós fizemos de bom? Será que o meu irmão não tem nada para se queixar de mim? Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Porque esse é o conhece-te a ti mesmo verdadeiramente. É nós olharmos para nós mesmos e ver aquilo que é necessário modificar de nosso espírito imortal. E a doutrina aí está, toda pautada na lei de amor e de caridade. Então façamos a nossa parte com muito amor e com muita boa vontade e com muita determinação. Porque os espíritos aí estão nos auxiliando. Então vamos aproveitar. Não vamos deixar escapar todos os benefícios que estamos recebendo. E vamos, sim, valorizar a vida e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E assim, meus irmãos, que a paz esteja com cada um, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, finalizamos mais um estudo do Livro dos Espíritos, da palestra de hoje, nessa casa bendita e abençoada. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que tivemos desse estudo, pela oportunidade que tivemos desse trabalho, e de aprendermos mais um pouco. Que o Senhor possa proteger a todos que vieram, que possamos voltar para casa em segurança,
e que esse trabalho de quinta-feira cada vez cresça mais, que tenhamos mais pessoas aqui trabalhando para consolar os corações, porque esse deve ser o objetivo dessa casa, é o objetivo dessa casa. Que seja, Senhor, em seu nome, em nome de Deus, em nome dos amigos espirituais, pedimos a permissão para encerrarmos a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.